Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo assim numa situação bem delicada de uma empresa que, olha, todo brasileiro conhece. Os Correios, a ECT. O negócio é que estamos vendo uma crise financeira que chegou num ponto ah, crítico mesmo. E a notícia mais recente é essa negociação de um empréstimo, assim, gigantesco, né? 20 bilhões de reais e que só rola com a garantia do Tesouro Nacional. Para entender esse cenário todo, a gente fuçou bastante, viu? Olhamos os relatórios dos próprios Correios, demos uma olhada em notícias recentes do Poder 360, Correio Brasiliense, Gazeta do Povo e também análises gerais sobre o tema fiscal, gestão pública. O nosso objetivo aqui é tentar, sabe, desvendar um pouco o tamanho real dessa crise pelos números, explicar o que significa essa garantia do Tesouro na prática, né? Quais são os riscos fiscais disso tudo e também olhar para essa, digamos, tensão política que surge, né? Porque, poxa, decidiram não privatizar e agora precisam desse socorro. Enfim, vamos tentar desempacotar essa história complexa dos Correios. Para a gente começar, vamos ver o tamanho do problema financeiro. Os dados oficiais mais recentes de 2023 já mostravam algo preocupante, viu? Segundo as demonstrações contábeis lá dos Correios, 2023 fechou com prejuízo líquido, 596,6 milhões. Já é um baita sinal de alerta, né? Com certeza. E o que a gente vê pelas informações mais recentes de 2024 e 2025 é que a coisa não só continuou ruim, como piorou. E piorou bastante. Várias reportagens, análises financeiras começaram a usar a palavra rombo, sabe? Um déficit crescendo rápido. Tem levantamentos que falam que só em 2024 o déficit pode ter batido uns 3,2 bilhões de reais. Para ter uma ideia, isso aí seria uma fatia bem relevante do déficit total de todas as estatais federais juntas naquele ano. Quer dizer, não é uma flutuaçãozinha, é uma deterioração financeira séria que parece ter ganhado velocidade. Essa coisa da velocidade parece chave mesmo, porque o que se fala sobre 2025 é ainda mais assim alarmante. Tem apuração jornalística falando em perdas que não param de crescer. Uma notícia recente chegou a mencionar uma perda acumulada de, olha só, 4,36 bilhões só nos primeiros 6 meses do ano, de janeiro a junho. É muito dinheiro. Essa sangria toda, essa dificuldade imensa de ter dinheiro em caixa para pagar as contas básicas, tipo fornecedor, é o que leva direto para essa busca desesperada por liquidez. E aí vem a negociação desse empréstimo bilionário. Exatamente. Chegou num ponto que a capacidade de manter a operação do dia a dia ficou, assim, comprometida. Daí essa urgência toda para buscar os 20 bilhões no mercado. E aí a gente entra no conto central, né? O empréstimo de 20 bilhões de reais e a tal garantia do Tesouro. A direção dos Correios confirmou que estão descando essa grana, mas o ponto crucial mesmo, que talvez passe batido para muita gente, é que para banco privado emprestar essa fortuna toda para uma empresa que está vindo de prejuízo atrás de prejuízo, a garantia do governo federal via Tesouro não é só um detalhe, é a condição essencial, né? Sem o Tesouro falando, eu garanto, essa operação, olha, dificilmente sairia do papel. É fundamental entender isso. Como funciona essa garantia e o que ela significa. Quando o Tesouro garante um empréstimo para uma estatal, ele está, na prática, pegando o risco que era do banco e trazendo para si, ou seja, para o governo federal. E, no fim das contas, para nós contribuintes. A mensagem é tipo, olha, banco pode emprestar para os Correios. Se eles derem o calote, o Tesouro cobre. Esse risco, sabe, dos Correios não conseguirem pagar os 20 bilhões, ele sai do banco e vira um risco de Estado brasileiro. E olha, não é um risco só na teoria, não. A gente tem exemplos no passado e as fontes jornalísticas e análises sempre lembram disso, de situações em que o Tesouro precisou sim intervir, às vezes até com umas manobras meio extraordinárias, para cobrir garantia dada para outras estatais em apuros. Por isso, essa garantia é o que os economistas chamam de risco fiscal explícito. É uma dívida em potencial, sabe? Um passivo contingente, que pode virar despesa real a qualquer momento. E aí impacta direto o orçamento do governo, as contas públicas. É dinheiro que, se a garantia for acionada, some.
deixa de ir para outra área. Faz todo sentido. E pensando nisso, como é que essa operação de socorro com essa garantia de 20 bilhões de reais pendurada pode impactar a gestão fiscal do governo? Especialmente olhando para frente, 2025, 2026, que já não parece um cenário fácil, né? O impacto, ele tem várias faces e pode complicar bastante a vida de quem está gerenciando as contas públicas. Primeiro, como eu falei, aumenta o bolo dos passivos contingentes do Tesouro. São essas dívidas potenciais que ficam lá, sabe, no balanço do governo, meio que uma espada pendurada. Mesmo que não aconteçam, só de existirem já podem afetar a percepção de risco do país. Segundo, e talvez o mais preocupante no curto prazo, uma garantia desse tamanho diminui muito a margem de manobra do governo para cumprir as metas fiscais que ele mesmo estabeleceu. Se o Tesouro tiver que pagar essa conta, são 20 bilhões ou o que tiver faltando saindo do caixa. Aí fica bem mais difícil atingir meta de resultado primário sem ter que cortar mais despesa em outras áreas ou ir atrás de mais arrecadação. E mais arrecadação, muitas vezes, significa mais imposto, né? E aí, se a gente conecta isso com um quadro maior da política econômica, fiscal, a pressão só aumenta. Analista de mercado, oposição política, como é de se esperar, já estão falando que essa operação é mais um estresse na responsabilidade fiscal. Fica mais difícil para o governo mostrar um resultado fiscal que seja visto como forte, dentro do esperado, e o timing, né? É complicado. Os efeitos podem se arrastar até o fim de 2026, ano eleitoral. Em ano de eleição, a gente sabe, tudo que mexe com conta pública fica super sensível politicamente. Um rombo inesperado por causa de uma garantia bilionária sendo executada, nossa, o custo político pode ser altíssimo, além do financeiro. Essa conexão com a política leva a gente para um dos pontos mais debatidos dessa história toda, a questão da privatização. E o que muito crítico aponta como uma, digamos, inconsistência política. Formalizado para privatizar os Correios. Teve até projeto de lei aprovado na Câmara em 2021. A empresa entrou no PND, o Programa Nacional de Desestatização, que era o caminho para essas vendas, e também no PPI, o de Parcerias e Investimentos. Sim, esse movimento realmente existiu. E é verdade também que, nesse período ali por 2020, 2021, os Correios chegaram a divulgar uns resultados operacionais positivos. Teve um lucro recorrente em 2021, que foi usado na época como argumento para vender, né? Só que assim, tem que ter um pouco de cuidado com esses números. A própria situação financeira já mostrava uma fragilidade estrutural ali, tanto que o prejuízo voltou forte já em 2022. E na época mesmo, várias checagens de fatos, análises financeiras, alertavam para a diferença entre um lucro operacional pontual, que pode ser afetado por coisas temporárias, e um lucro líquido que se sustenta no longo prazo, que mostra a saúde real da empresa. A volatilidade, os problemas estruturais, eles já estavam lá, sabe? Não é de hoje. Exato. E aí veio a troca de governo e pronto. Uma virada de 180 graus na política para os Correios. Já em 2023, o governo Lula revogou aqueles atos que colocavam a empresa na rota da privatização, suspendeu formalmente os estudos para venda. As justificativas oficiais para essa mudança foram muito focadas no social, o medo de que privatizar comprometesse o serviço postal universal, sabe? Aquela garantia de entregar carta e encomenda em todo canto do Brasil, mesmo onde não dá lucro. E também o impacto nos empregos, né? São milhares de funcionários. E é justamente aí que entra a crítica sobre a tal incoerência política, que tem sido dita com força por analistas, pela oposição. É importante a gente deixar claro que estamos aqui relatando essa linha de argumento que está documentada nas fontes, sem tomar partido, né? A questão que esses críticos levantam é mais ou menos assim. Se o governo anterior estava, bem ou mal, fazendo uma reestruturação ainda que o resultado seja discutível e preparando a empresa para uma venda que, em tese, poderia passar o risco financeiro para o setor privado e talvez até gerar uma grana para o governo, por que a decisão de parar tudo isso de repente leva agora a essa necessidade de um socorro financeiro tão gigante, bancado com risco para o dinheiro público via garantia do Tesouro? Entendi. Quer dizer, a crítica está apontando para uma aparente contradição, uma dissonância entre a escolha política manter a empresa 100% estatal e o custo fiscal altíssimo que essa escolha parece estar gerando agora nesse momento de crise aguda.
O argumento é que outras opções, talvez a própria privatização, ou quem sabe modelos mistos, tipo parceria público-privada, ou vender uma parte pequena com uma regulação forte, poderiam ter, pelo menos na teoria, diminuído esses riscos pro Tesouro, né? Que agora está com tudo nas costas. Essa é a essência da crítica, sim. Coloca-se em dúvida se a decisão de reverter a desestatização veio junto com um plano B sólido, financeiramente viável, para garantir que a empresa continuasse funcionando bem sob controle estatal. Ou se, talvez, a decisão foi mais política mesmo, sem ponderar direito as consequências fiscais que agora estão batendo na porta de forma tão forte. É um debate bem complexo, que mexe com visões diferentes sobre o papel do Estado na economia, sobre como gerenciar a empresa pública. Voltando para as consequências práticas do dia a dia. O que acontece no mundo real se essa garantia do Tesouro tiver mesmo que ser usada, ou mesmo se a situação financeira dos Correios não melhorar de verdade, mesmo com essa injeção de 20 bilhões de reais? Quais são os riscos concretos, palpáveis? Olha, os riscos são bem reais e preocupantes. Primeiro, o mais direto, o acionamento da garantia. Se os Correios não conseguirem gerar dinheiro para pagar as parcelas do empréstimo, o Tesouro vai ter que tirar do bolso. Isso significa 20 bilhões, ou o que tiver faltando, saindo direto do caixa do governo. Esse dinheiro simplesmente some para outras áreas. Investimento em estrada, hospital, escola, programa social, ou até para diminuir outras dívidas do governo. Pressiona direto o cumprimento das metas fiscais. E pode obrigar o governo a fazer ajustes ainda mais duros. E tem mais, uma operação desse tamanho, ainda mais se já existia dúvida sobre a capacidade de pagamento desde o começo, Pode chamar a atenção dos órgãos de controle, tipo o TCU, Tribunal de Contas da União. A gente já viu no passado garantias públicas serem questionadas, sabe? Sobre a legalidade, se estava tudo certinho. o impacto na operação e nos fornecedores. Essa crise de dinheiro não é só número no papel, ela afeta a máquina da empresa. Já tem relato, até processo na justiça, de fornecedor cobrando pagamento atrasado. Isso vira um ciclo vicioso, né? O fornecedor pode ficar com medo de prestar serviço, pode exigir pagamento adiantado ou simplesmente cobrar mais caro para compensar o risco de não receber. Isso prejudica a qualidade do serviço postal. A entrega pode gerar multa de contrato e ainda aumenta os custos lá na frente. O empréstimo tenta resolver isso agora, estancar essa sangria com os fornecedores. Mas se a empresa não se recuperar financeiramente, o problema volta. E por último, mas não menos importante, a gente não pode esquecer do impacto político-eleitoral, principalmente pensando lá em 2026. Mesmo que o empréstimo funcione como uma ponte, como a diretoria atual dos Correios diz, a percepção do público pode ser muito ruim. A ideia de que o contribuinte está, mesmo que indiretamente, pagando a conta de uma gestão que deu prejuízo numa estatal gigante, num cenário que talvez pudesse ter sido evitado ou resolvido de outra forma, fosse privatizando, fosse com uma reestruturação interna bem mais forte feita antes, essa ideia é politicamente muito ruim. Isso cria um passivo, um desgaste político e fiscal que com certeza vai ser usado no debate eleitoral, no momento em que a saúde das contas públicas vai estar, como sempre, debaixo de lupa. O custo de salvar os Correios pode ser alto, não só em dinheiro, mas politicamente também. Nossa, realmente é um cenário bem complexo, cheio de camadas. Deixa eu tentar recapitular rapidinho. A gente tem uma crise financeira pesada nos Correios, prejuízos bilionários que aceleraram, aí tem essa busca por um empréstimo de 20 bilhões de reais que só acontece por causa da garantia do Tesouro, o que significa passar um risco fiscal enorme para o governo e, no fim, para a gente, contribuinte. E tudo isso no meio de um debate político quente sobre a decisão de manter a empresa 100% estatal, desfazendo os planos anteriores de privatização. Então, o que tudo isso quer dizer? Fica claro que não tem resposta simples, né? As implicações são financeiras, são operacionais, sociais, políticas, tudo junto e misturado e com efeito de longo prazo. Exatamente. E essa complexidade toda talvez force a gente a olhar um pouco além da crise de agora, do debate sobre o empréstimo. Levanta uma questão, fundamental para a gente pensar. Qual é, afinal,
o modelo que funciona no longo prazo para os Correios. Como é que a gente consegue juntar a função social, que é super importante e ninguém discute entregar em todo lugar nesse Brasil gigante, chegar onde mais ninguém chega, com a necessidade óbvia de ter saúde financeira, de ser eficiente, como garantir que os Correios continuem servindo o país sem virar um peso fiscal permanente e cada vez maior para as contas públicas. Isso independe um pouco de quem é o dono, sabe? Se é 100% estatal, se tem capital privado junto, outro modelo. Que tipo de mudança profunda precisa acontecer? É mudança na gestão, na estrutura de custo, no que a empresa oferece de serviço, talvez focar mais em encomenda, logística, que são áreas mais competitivas, é investimento pesado em tecnologia, em modernização. Que modelo permitiria aos Correios cumprir esse papel social essencial e, ao mesmo tempo, ser uma empresa que para em pé financeiramente, talvez até dê lucro, nesse mundo do século XXI? Talhada das informações que a gente tem ajudado a clarear um pouco os vários lados dessa situação tão complexa dos Correios. Agradecemos demais a sua atenção por acompanhar a gente até aqui. Até a próxima.